Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Hoje, o Jornal da Gazeta recebe o ministro de Relações Institucionais do governo Dilma Rousseff, Ricardo Berzoini, petista histórico de longa trajetória na vida pública brasileira. Berzoini foi presidente nacional do PT por 2 vezes, deputado federal em 4 legislaturas e ministro da Previdência Social e também ministro do Trabalho e Emprego no governo Lula. Obrigada, ministro, por estar conosco. Bom, ministro, eu quero começar com uma informação quase que da hora, que já está sendo postada nos principais sites de notícia, que o senhor e mais 2 ministros vão se desligar do governo Dilma Rousseff para entrar na campanha e trabalhar pela reeleição de Dilma. O senhor confirma? Não confirmo porque não está tomada a decisão ainda, mas existe essa cogitação de alguns ministros poderem, dessa fase final de campanha, se afastar do cargo no governo para atuar o tempo todo da campanha. Se houver a confirmação, eu te aviso em primeira mão. Agora, ministro, a presidente Dilma já sinalizou, e por sinal isso aí foi ontem pela primeira vez, que se reeleita, ela vai mudar a equipe de governo. O senhor sentiu que recebeu aviso prévio? Não, ao contrário, a gente sente que quando faz parte do projeto, que a gente precisa se entusiasmar pelo projeto e não estar preocupado com a função de cada um dos membros. Na verdade, é natural, um segundo mandato, ele faz parte de um projeto de continuidade. Porém, é um novo governo, é um segundo mandato, é a renovação do compromisso político com o povo. Então, se de fato ela for reeleita, como eu acredito que será, ela tem toda a liberdade para montar a equipe que achar mais adequada, obviamente ouvindo os partidos da base, para poder constituir um time que tenha apoio no Congresso, porque também é fundamental ter apoio no Congresso Nacional. O senhor falou nos partidos da base. Então vamos lá, esse presidencialismo de coalizão que já está também em debate na própria campanha, né, da sucessão presidencial. O senhor, como ministro das Relações Institucionais, é aquele, quem o antecedeu também, sabe o que é estabelecer essa interlocução com o Congresso, com prefeitos, governadores, Brasil afora, e considerando essa união de partidos que necessariamente não tem a mesma corrente de pensamento, muito pelo contrário, há contraditórios aí que a gente nem entende como é que vocês conseguem conversar porque não falam a mesma língua. O senhor acha que esse presidencialismo de coalizão para garantir a tal da governabilidade é imprescindível? O que é imprescindível, Maria Lídia, é ter um conjunto de partidos que tenha compromisso com o programa de governo. Cada partido tem seu programa, a sua história, a sua ideologia. No entanto, o programa de governo envolve compromisso para a educação, para a saúde, para a infraestrutura, para a economia, e os partidos têm que se unir em torno disso. Evidentemente, com um sistema partidário fragmentado como o nosso, que tem mais de 20 partidos, evidentemente, a cada votação, você precisa ter muita persistência e cuidado para conseguir encontrar um denominador comum para conseguir vencer as votações no Congresso. Mas quem não fizer isso não governa. Só se governa com o diálogo. E para melhorar a qualidade desse diálogo, precisa fazer uma reforma política. Então, o grande desafio nosso para frente é olhar para o futuro, pensando que, além de termos a coalizão necessária, nós temos que ter uma reforma política que melhore a qualidade dos partidos, a democracia do país e, principalmente, a visibilidade para o cidadão comum, para o eleitor que precisa saber efetivamente o que está sendo discutido, como pode ser a votação e que tipo de compromisso cada partido tem com os objetivos do governo. Agora, ministro, o senhor está falando da reforma política. Tanto o presidente Lula como a presidente Dilma tiveram uma garantia de base parlamentar muito forte. E não houve avanço na direção dessa apregoada reforma política que agora está sendo falada com tanta ênfase. Por que o PT e o governo Dilma e o governo Lula não conseguiram avançar? Não tiveram empenho? Não houve interesse? Ou esse partido, essa base parlamentar não foi tão amiga, assim, tão colaboradora? Exatamente, ali nenhum partido é amigo de ninguém. Os partidos têm compromissos e interesses. E, evidentemente, cada partido vê a reforma política de uma maneira. Então, quando você tem um tema como esse, assim como a reforma tributária também, que é outro tema que todos falamos durante as campanhas eleitorais, e há uma dificuldade de vencer esse obstáculo. Por quê? Porque há muita divergência. Agora, há uma questão que eu acho que todos os eleitores brasileiros concordam, e seguramente a maior parte do mundo político também entende assim. O sistema político que aí está tem hoje uma crise de credibilidade junto à população. Se tem crise de credibilidade e a gente quer fortalecer a democracia,
é preciso fazer algum tipo de reforma que aumente a qualidade da representação e, de outro lado, que reduza o poder econômico nas eleições. As campanhas hoje são muito caras, a influência do poder econômico é muito alta e o eleitor muitas vezes fica perdido entre tantas campanhas suntuosas e que não tem a ver com o dia a dia da população. Quando o senhor fala em campanhas suntuosas, é difícil dizer aquela que não é. Excluindo os partidos pequenos, os grandes realmente chegam a chocar, né, pelo refinamento do marketing político que todos sabemos demanda tanto dinheiro. Né? É tão cara. Mas eu queria ouvir do senhor algo que o senhor sempre falou da importância da pressão social para as conquistas democráticas. Né? Sempre foi um defensor disso. Aliás, isso esteve na base, na bandeira do PT. As manifestações de junho mostraram que havia um distanciamento do governo do PT, do governo Dilma, desse clamor popular. Isso aí apareceu nas ruas. O que aconteceu? O governo se fechou ao diálogo com as entidades representativas da sociedade? Ao contrário, esse foi o governo que mais recebeu. Mas aqui eu tive muita reclamação de CUT, inclusive, que é tão parceira, de MST, aqui no Jornal da Gazeta, ministro, entendendo que a presidente Dilma estava hermética, não estava recebendo, não estava aberta como Lula foi. Foram feitas conferências com todos os segmentos da sociedade, tanto no governo Lula quanto no governo Dilma, com a mesma intensidade. E o diálogo com as entidades como a CUT, o MST, as entidades de moradia, da luta pela casa própria, foram muito intensas. Então, na verdade, quando houve aquelas manifestações de junho do ano passado, não foi especificamente em relação ao governo federal. Aquilo envolveu os governos estaduais, foi questionado os governadores, e os serviços os prefeitos, públicos, inclusive os federais, né? E a qualidade dos serviços públicos, que são municipais, estaduais e federais. Existe uma questão hoje que eu acho que é fundamental discutir, é que para fazer o serviço público de qualidade que nós precisamos no Brasil, é preciso reformar o Estado. Reformar o Estado significa desburocratizar, melhorar a interlocução do cidadão com o governo e com as instâncias de governo responsáveis pelos serviços, que lamentavelmente no Brasil se derivou para um tipo de modelo de agência que precisa ser repensado e principalmente melhorar a forma de comunicação de todos os governos com a população. Isso é fundamental. Agora, a participação popular e a interlocução política foi muito forte no governo Dilma, como já havia sido forte no governo Lula. Eu quero trazer agora para a campanha da sucessão presidencial. O tom já foi elevado. As principais adversárias, Dilma e Marina, já os ataques começaram e as artilharias estão voltadas para a Marina, tanto de Aécio, que está no terceiro lugar, como de Dilma Rousseff. O senhor entende que é produtivo, é bom que haja esse tom de ataque? Ou, para Dilma, pode ser contraproducente, parecendo que a maior autoridade institucional do país bate na adversária, uma mulher de origem humilde, que foi empregada doméstica, magrinha, como falou Eduardo Jorge lá no debate. Pode parecer uma coisa assim, uma desigualdade de forças. E o próprio Aécio, batendo em Marina, pode parecer o homem batendo na mulher. Isso é contraproducente, além de não contribuir para a reflexão do eleitor em quem realmente pode melhor governar o país? Na campanha todos são candidatos, ou seja, a presidenta Dilma, por força da legislação, ela é simultaneamente presidenta e candidata. O Aécio Neves é senador e candidato. E a Marina Silva também é candidata e já foi senador e já teve outras funções no país. Nesse momento é o momento do eleitor poder saber o que cada um deles pensa. É o momento em que a crítica e a proposta política tem que andar lado a lado. Senão seria uma eleição fria demais. Então nós podemos, cada candidato apontar os erros que o outro eventualmente comete e, ao mesmo tempo, trabalhar com a ideia de que é preciso apresentar propostas para o país. Como é que vai ficar a questão do emprego, da renda, da saúde, da educação, num futuro mandato, ou seja, da presidenta Dilma ou dos seus adversários. Tanto Aécio, quanto Marina, quanto Dilma têm a responsabilidade, nesse momento, de apresentar para o país um conjunto de propostas consistentes para poder governar o Brasil nos próximos 4 anos. Como eu disse, não é a mera continuidade, é um novo mandato. E tem que se renovar os compromissos políticos com quem vai às urnas no dia 5 de outubro dizer se quer votar de uma maneira ou de outra. Agradeço muito sua entrevista, ministro. Uma boa noite. Eu que agradeço. Um abraço.